consignados. Danilo, a gente falou aqui, eu acho que umas 2 ou 3 semanas atrás, e eu disse, Danilo, eu tenho informações que o consignado já tem praticamente 3 meses atrasado. Parece que é mais. Parece que já tem quase 6 meses de atraso nos repasses dos consignados. E isso, Danilo, num ano em que, de novo, o Rio Grande do Norte quebra recordes de arrecadação de ICMS. Ou seja, dinheiro tem, o que falta é gestão, meu amigo. Bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia para o O'Hara, né, que está aqui na bancada hoje. Bom dia para Lugo Dias. Bom dia para todos vocês que estão ouvindo o Jornal 96. De fato, Luciano, os números são impressionantes, tá? O governo do estado, a Secretaria da Fazenda, de forma muito discreta, né, divulgou finalmente o balanço financeiro dos meses aí de maio a setembro, que estavam meio que esquecidos ali. O governo parou de divulgar repentinamente esses números, divulgar oficialmente, né? E colocou todos eles de uma vez no ar no dia 22 de dezembro agora, né? Faz pouquíssimos dias, semana passada, o governo, na prévia ali do Natal, o governo resolveu divulgar esses números. E aí chamo de novo a atenção, claro, né, pela quantidade de recursos arrecadados pelo Estado até agora. Para você ter uma ideia, Luciano, só de ICMS, de janeiro a setembro, tá? Que ainda falta divulgar. Outubro e novembro. Isso. E dezembro, claro que a gente ainda está concluindo. Mas de janeiro a setembro, o arrecadado em ICMS, apenas ICMS, que é responsável pela grande maioria, claro, dos recursos do Estado, são 92% dos recursos do Estado são de ICMS, mas só nesse recurso o Estado bateu 6,8 bilhões de reais de arrecadação de ICMS entre janeiro e setembro de 2025, uma alta de 11% se comparado com o ano passado. Também teve alta de IPVA, pequena, mas teve, né, de 4%. O IPVA arrecadou 514 milhões de reais e teve também mais 28 milhões de reais de TCD, ou seja, só até setembro passamos e muito aí dos 7 bilhões de reais arrecadados. Naturalmente a gente já pode ter certeza que passou de 8 bilhões com os meses de outubro e novembro, tranquilamente, né? Muito provavelmente já deve estar chegando na casa dos 9 bilhões. E mesmo assim, Luciano, com todo esse recurso em 2025, o Estado não conseguiu, primeiro, né, pagar o 13º dentro do previsto, que era o que se esperava, né? O Estado de novo atrasa o 13º salário do servidor, dessa vez atrasa 100% desse 13º, das outras vezes ainda pagava um pedaço, né? Não sei se vocês lembram. Vai ficar tanto, os que ganham mais vai ficar para depois. Dessa vez foi todo mundo para o dia 9 de janeiro, é a promessa feita pela governadora Fátima Bezerra, dia 9 de janeiro apenas, de pagar o 13º, e além disso, e aí, de novo, o SINSP, né, o Sindicato dos Servidores de Administração Direta, vem aí cobrando. O SINSP diz que até a véspera também de Natal, nada de regularizar os consignados. E aí tem um ponto ainda que torna isso mais grave, Luciano, que é o fato de que os consignados, há uma promessa ainda em vigor, o dezembro ainda não terminou, mas há a promessa do secretário da Fazenda, Cadu Xavier, da governadora também, de colocar em dia esses consignados para que os servidores pudessem utilizar, ter esse direito novamente a partir de dezembro agora, mas, pelo menos até hoje, né, e aí já está acabando o ano, não sei nem como é que funciona os bancos funcionam até amanhã, né? Normalmente. Amanhã tem, não tem 31 bancário no 31, que exatamente. Eles fecham, né? Então até amanhã é improvável que aconteça alguma novidade nesse sentido nesses 2 dias, mas o governo ainda está dentro do prazo, o que chama muita atenção, né? O governo não conseguiu colocar em dia o consignado dos servidores, ou seja, o servidor, e é essa a queixa do SINSP, né, do sindicato, o servidor que não tem o 13º salário não tem nem a opção de buscar o consignado de urgência ali, colocar em dia alguma conta, ter algum recurso extra na sua carteira nesse final de ano. Enfim, é impressionante, né? Como eu disse, são quase 7 bilhões arrecadados só de ICMS de janeiro a setembro, e mesmo assim o governo com extremas dificuldades. Tem uma explicação muito óbvia, né? A quantidade de gastos do governo do estado continuou crescendo absurdamente, aliás, crescendo acompanhando essa alta de arrecadação, em alguns casos até passando aí cada mês. E aí não tem conta que feche dessa forma, né? Quando você gasta mais do que arrecada, naturalmente vai ficar sempre devendo. Essa é a triste realidade que vive o governo do Rio Grande do Norte atualmente, né? Como eu disse, 6,8 bilhões de reais arrecadados só em ICMS. Eu lembro quando o governo aumentou o ICMS, né? Lá em 2023, né? De 18% para 20%, né? 25% foi 20% o ano inteiro. E aí vinha a pressão do governo, foi no sentido de que se tivesse aumento, o governo vai ter condições de fazer frente aí ao reajuste dos servidores, a colocar salários em dia, até um recurso em condições de fazer um investimento no Estado. Das duas promessas, né? Primeiro, a promessa de que a arrecadação ia ter um grande volume foi cumprida, né? Tá aqui os números do governo do Estado. Mas, como a gente previa, Luciano, o recurso não deu para quase nada, né? O governo, quanto mais arrecada, mais gasta.
e termina 2025 de uma forma complicada, tendo em vistas aí o ano pré-eleitoral, né? O ano que vem começa a pré-campanha. O governo entra em uma situação bem crítica, né? Devendo 13º, consignado, que estava previsto colocar em dia agora em dezembro, não foi colocado em dia. Uma conta que ninguém sabe o tamanho dessa conta. Vai terminando 2025 de forma melancólica o governo do estado, Luciano. Danilo, você estava falando, e eu sou, todo mundo sabe, eu atuo desde sempre no jornalismo na área econômica e sou doido por números. Você estava falando e eu fui aqui atrás de números, como você trouxe os dados apenas até setembro, eu fui buscar aqui no site do Sindiferne, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio Grande do Norte. Eles sempre soltam esses números pelo regime de caixa, né? Às vezes tem uma pequena diferença entre o número oficial que o governo solta, mas é irrelevante, tá? E o Sindiferne já traz os números até outubro, Danilo. E olha só, até outubro, o Rio Grande do Norte arrecadou 7,6 bilhões de reais só em ICMS. 7,6 bilhões. No ano passado, até outubro, tinham sido 6,18. Ou seja, Danilo, somente em ICMS, até outubro, o Rio Grande do Norte colocou no caixa 1 bilhão e 400 milhões de reais a mais, Danilo, do que no ano passado. 1 bilhão e 400 milhões de reais, gente, dá uma média em 10 meses de 140 milhões de reais a mais por mês nos cofres do estado. E mesmo assim o Rio Grande do Norte não conseguiu honrar seus compromissos, Danilo. O estado não consegue nem colocar em dia compromissos básicos, né? Como a gente está dizendo aqui, é o 13º salário do servidor, né? Ele passou esses 7 anos sendo atrasado, esse 13º, alguns dias, uma parcela, um pedaço, mas sempre tendo dificuldade de colocar em dia. E além disso, o consignado dos servidores, porque o consignado não é dinheiro do Estado, e esse dinheiro está ficando dentro do Estado, né? O Estado não está descontando do servidor e não está passando para o banco, porque para alguns, e é fato, é crime de improbidade administrativa, que o governo está tentando escapar de alguma forma, os gestores estão escapando, porque, né, vai se normalizando algo extremamente grave, vai ficando para depois. É realmente preocupante. E quando a gente soma com os outros IPVA, né, ITCD, essa arrecadação tranquilamente... Até outubro já está beirando os 8 bilhões. Os 8 bilhões. Só até outubro. E de repente a gente pode bater... Chegar perto dos 9, passar disso, né? Vai ser uma quantia histórica para o Rio Grande do Norte, que não foi suficiente, né? Isso é que é alarmante, né? O governo que arrecada tanto, se a gente for comparar com os outros estados, também a alta é uma das maiores do Nordeste, tá? Do Rio Grande do Norte, e mesmo assim não consegue fazer frente a esses gastos todos. Danilo, eu arrisco dizer que a gente passa dos 9 fácil. Vou lhe dizer por quê. Porque se a gente tá com 7,1 e a média, por exemplo, no mês de dezembro e no mês de novembro do ano passado, a média foi de 700 milhões no mês. Ou seja, vai para 1,4, 1,5. Com os 7,1 que já tem, a gente já vai para 8,6. Só de ICMS. Só ICMS. Quando você soma ITCD e IPVA, como você disse, vai passar dos 9 bi fácil. Talvez beirando ali os 10. Né? Aí já não sei se a gente chega muito próximo dos 10, mas passar dos 9, com certeza. Então é como a gente diz, gente, dinheiro não faltou para essa gestão. A gente vai falar muito sobre isso já aqui no Jornal 96. A gente lembra, meu amigo, se você tá no trânsito, manda notícia pra gente, como é que tá aí, onde você tá passando aí? Tem retenção, tem buraco na via? A tendência hoje é de um trânsito um pouco mais tranquilo, né? Muita gente ficou na praia, muita gente já está no clima de Réveillon, mas a gente tem uma cidade hoje com um trânsito um pouquinho mais tranquilo. Mas manda pra gente se você vir alguma alteração. E se você tá no YouTube, meu amigo, além de se inscrever no nosso canal, faz o seguinte, clica lá em Seja Membro, vire membro da maior comunidade, do maior canal de jornalismo do Rio Grande do Norte, um dos maiores do Nordeste. Você sabe que você sendo membro do canal da 96 FM, você tem uma série de vantagens. Pois é, tá esperando o quê? Clica lá em Seja Membro e vire membro do canal da 96 FM, a comunidade, você vai fazer parte da família 96. E se você quer receber em primeira mão todos os destaques do portal da 96 FM e também o aviso de quando os nossos jornalísticos entrarem no ar, anota aí, você vai mandar um zap pro 994536996, 994536996, a equipe do competente e onipresente Ciro Marques vai te manter sempre muito bem informado, Lugo Dias. Agora, 7h18. 7h18, vamos para aqueles recadinhos nossos de todos os dias, meu amigo. Olha só, o número 3 é bem emblemático.